Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Geografia, e hoje vamos estar resolvendo 4 atividades, 4 exercícios dentro do contexto dos minerais não energéticos no mundo. Para você que já tentou resolver essas atividades, esses exercícios, você deve ter tido que efetuar algumas pesquisas, né? Navegar um pouquinho na internet, mas eu quero deixar para você um conselho: navegue na internet, mas não naufrague, porque tem muita gente que não sabe para onde quer ir e, consequentemente, se distrai, perde todo o seu tempo e não transforma informação em conhecimento. Navegue, mas não naufrague. Eu quero, junto com os senhores, senhoras, garotos e garotas, eu quero fazer uma breve revisão de como é que chegamos aqui para discutir os minerais não energéticos do mundo. A ideia é a gente resolver essas 4 atividades, mas eu quero rapidamente, em 3 minutinhos, 4 minutinhos, dar uma retomada de como é que nós chegamos nesse tema, os minerais não energéticos do mundo. Vamos retomar? Então, nós estudamos basicamente 4 capítulos já, e estamos estudando o 5º, e o 6º capítulo vai ser o quê? Um desdobramento desse 5º. Então, primeiro passo, o que é que nós fizemos? Nós estudamos o quê? Nós discutimos sobre os fundamentos da geologia, tá? Então, nós estudamos a escala de tempo geológica, éons, era, períodos. São tempos diferentes. Nós estamos acostumados com o quê? Com minutos, horas, dias, meses, anos, certo? E as eras geológicas são milhares, milhões de anos. Então, estudamos as eras geológicas e a sua importância no contexto da análise geográfica, relacionados principalmente ao quê? A questão da evolução da vida na Terra. Junto, neste mesmo capítulo de número 7, estudamos as placas tectônicas, a divisão da Terra em camadas, camadas químicas, crosta, manto e núcleo. Camadas físicas, quando falamos de rigidez e plasticidade, estudamos o quê? Litosfera, astenosfera, mesosfera e endosfera. Essa parte mais externa, a litosfera, o que é que está lá então composto? Está composto de crosta mais a parte superior do manto. Depois estudamos no 2º item, no 2º capítulo, aí viemos construindo um raciocínio, os agentes internos e os agentes externos do relevo. Agentes internos, os agentes formadores do relevo. Quais são? Tectonismo, vulcanismo e os abalos sísmicos. Quais são os agentes externos? Ou seja, os agentes modeladores do relevo. Quais são eles? Agentes físicos, químicos, biológicos, com destaque para quem? Para as águas fluviais, pluviais e marinhas. No 3º item, estudamos, no nosso 3º capítulo, avançamos discutindo o quê? As estruturas geológicas. Discutimos também as rochas. O que são as rochas? Um agregado de minerais. Estamos estudando agora e vamos fazer exercícios sobre os recursos minerais. Então, dentro do contexto das estruturas geológicas, quais nós temos no mundo? Escudos cristalinos, bacias sedimentares e dobramentos modernos. Não temos dobramentos modernos no Brasil. E aí estudamos as rochas. O que são as rochas? Agregados de minerais. Quais são suas origens? Ígnea, sedimentar e metamórfica. Bem, na sequência estudamos o quê? O relevo e solos do Brasil. Não se esqueçam do seguinte: o relevo. Temos classificação hoje utilizada, a classificação utilizada no Brasil é de um professor chamado Jurandir Luciano Sanches Ross. Vamos nos lembrar que nós tivemos na década de 40, primeiro fazer uma grande classificação, Haroldo de Azevedo. Praticamente 20 anos depois, o seu discípulo,
Aziz Nassib Absaber. E mais ou menos, aproximadamente mais 20 anos depois, o Jurandir L.S. Ross. Bem, não se esqueçam que o Jurandir L.S. Ross teve a ajuda de quê? Do projeto Radam Brasil, das imagens do projeto Radam Brasil. Tá? Então, daí ele classifica os relevos. Quando nós falamos de solo, não se esqueça que nós acabamos de discutir o quê? As rochas são o quê? Agregados minerais. E o que é que forma o solo? A ação do intemperismo físico, químico e biológico sobre o quê? Sobre estas rochas. Depois avançamos e estamos discutindo os recursos minerais no mundo. E depois só vamos blocar um pouquinho mais e vamos discutir o quê? Os recursos minerais no Brasil. O que é que a proposta nossa de estudo dos recursos minerais não energéticos? É lógico que nós também temos os minerais energéticos, mas o fundamento, o objetivo de conhecer os minerais é saber quais são os recursos minerais, principalmente os recursos minerais que estão no mundo, a importância dos recursos minerais e verificar o que? Os aspectos envolvidos no fluxo de comércio e produção dos principais recursos minerais usados como matéria-prima no mundo. Bem, depois dessa rápida revisão, me perdoem pela redundância, mas vamos aos nossos exercícios. Diz assim: nos países subdesenvolvidos, detentores de recursos minerais, o investimento de capital estrangeiro é significativo no setor de mineração. Isso se explica, exceto pela... Então, qual é um déficit? Qual é uma falta? Qual é um erro que está acontecendo aí? Então, vamos lá. Letra A. A importância econômica dos minérios para o processo de expansão industrial nos países desenvolvidos. Com certeza, essa está correta. B. A inexistência ou carência de capitais e técnicas de exploração mineral nos países subdesenvolvidos. Exatamente, falta investimento. Letra C. Necessidade dos países desenvolvidos em garantir seu abastecimento mineral por médio e longo prazo. Correto. Letra D, a busca por parte das grandes empresas metalúrgicas dos países desenvolvidos da solidificação do seu controle sobre o fluxo de produção mineral no mundo. Tá certo, então tá falando o quê? O investimento de capital estrangeiro é significativo no setor de mineração. Isso se explica, exceto pela... Então a A está correta, a B está correta, a C está correta, a D está correta. E aí? Exceto pelo quê? A falta de vontade política dos países subdesenvolvidos em exercer sua soberania sobre as reservas minerais estratégicas que dispõem em seus territórios. Dito aqui, por exemplo, o nióbio, no Brasil, que está sendo dominado pelas multinacionais. O produto está aqui no país, mas está sendo retirado e controlado por empresas que possuem capital estrangeiro. Resposta correta da número 1 é a letra E. Número 2, diz assim: sobre a produção e consumo de produtos, sobre a produção e consumo de produtos siderúrgicos, pode-se dizer que, letra A, então não vamos esquecer que o aço é composto basicamente 98,5% aproximadamente de ferro e 1,7% de carbono. Então a adequação do aço a finalidade produtiva que ele se destina se dá, entre outras formas, por meio do quê? Do controle de teor de carbono e sua composição. Essa é a nossa resposta correta. Vamos ver por que as outras estão incorretas, a B, C, D e E. B. O desenvolvimento da produção siderúrgica só é viável em países que dispõem de minério de ferro em seus territórios. Com certeza não. Eles podem exercer a produção siderúrgica sem dispor do minério. Eles podem fazer o quê? Importar esse produto. Letra C. Os grandes centros siderúrgicos no planeta geralmente se concentram junto às áreas de ocorrência das ligas metálicas que utilizam, ou seja, das jazidas de estanho, níquel e manganês. Não, certo? Pois eles podem importar, certo? Eles não precisam produzir, eles podem importar. E existem outros, uma gama de outros minérios que nós já discutimos aí sobre as nossas aulas, tá? Seguindo, então, creio que eu estou na letra D, né? O desenvolvimento da produção siderúrgica só é viável em países que dispõem de expressivas reservas de carvão metalúrgico
em seus territórios. Não! Como eu disse, já repetido, tá? Você para produzir certas ligas, você não precisa ter aqueles produtos em particular, aquelas commodities. Você pode fazer o quê? Importá-las. Letra E. A obtenção de aços especiais é possível por meio da utilização de uma série de ligas metálicas, como é o caso do quê? Do manganês? Não, do cromo, para se produzir o aço inoxidável. Resposta da número 2, resposta correta é a letra A. Número 3, vamos lá? Diz assim: assinale a alternativa que contenha informações corretas sobre a produção e o consumo de alumínio metálico no mundo. Vamos lá, nós temos 5 respostas, vamos ver a qual está correta e as outras por que estão erradas. Letra A, o alumínio metálico é produzido a partir da alumina, não da bauxita. Está errado, certo? Letra B, os maiores produtores minerais de alumínio apresentam normalmente elevada potência termonuclear instaladas em seus territórios. Não é termonuclear, é energia elétrica. Por quê? Porque ela consome, a produção de alumínio metálico implica em elevado consumo de energia elétrica, o que explica o quê? A necessidade do quê? De se ter disponível a energia, né? Porque tem que ser de uma forma, esse insumo tem que ser barato, a energia elétrica, para que você consiga produzir o alumínio, tá? Porque ele consome muita energia. Letra C. O uso de alumínio como matéria-prima nos dias atuais, por causa do elevado preço desse metal no mercado internacional, restringe-se ao setor aeronáutico. Não! Gente, tem o papel alumínio, que você vai fazer aquele franguinho aí no sábado, no domingo, à noite, durante a semana, você coloca ali em cima, né? O papel alumínio, por exemplo, é utilizado na aeronáutica sim também, mas é utilizado na produção de barco, a bicicleta de alumínio, tá rolando um monte de bicicleta aí no Brasil, lindas bicicletas, né? Não são muito baratas, mas não se restringe apenas à aeronáutica, e também em carros. Letra D, a resposta nossa é a correta, porque a produção do alumínio metálico só é economicamente viável em áreas que dispõem de energia elétrica abundante, relativamente barata, como proveniente das usinas hidrelétricas. Essa é a correta. A letra E, por que é que ela está errada? Os maiores produtores mundiais de alumínio são os países que apresentam as maiores reservas mundiais de bauxita. Maiores produtores mundiais de alumínio: China, primeiro, segundo, Rússia. Quais são as maiores reservas mundiais de bauxita? Como já discutimos, para produzir o alumínio. Um precursor aí para ser utilizado na produção de alumínio. Principais reservas: Austrália. O Brasil está em terceiro lugar, mas é o 13º ou 4º na produção, mas de reserva é o terceiro, tá? Então não é verdadeira essa resposta. A resposta da questão número 3 é a letra D. Questão de número 4. Os preços dos recursos minerais, certo? Nós estamos falando pensando dentro do contexto de reserva de valor, certo? Variam como de muitos produtos, devido à sua oferta e procura no mercado. Destacam-se, porém, pela amplitude das flutuações dos seus preços, os recursos utilizados de forma generalizada como reserva de valor. Esse é o caso essa aqui é uma mata, né? Tá lá, alumínio do diamante, o diamante sim, do ouro e do estanho, o ouro sim, da prata e do cobre, apesar de não serem baratinhos, mas não são os que apresentam uma resposta maior de reserva de valor, do ouro e do diamante, letra D, não é a resposta correta, do cromo e do estanho. Então, a resposta da letra 4, do ouro e do diamante. Eu quero agradecer a você, muito obrigado e até mais.